Está conosco a professora Ana Célia da Rosa. A professora trabalha na escola Tomásia Montoro. Ela foi internada após o ataque da última segunda-feira, teve alta, graças a Deus, ontem à tarde. Professora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Antes de mais nada, está tudo bem com a senhora? Está recuperada, pelo menos fisicamente? Eu acho que está no mudo ou aí ou aqui, professora. Espera um pouquinho. Vamos ver se é o seu microfone que está desligado ou se é o nosso fone. Vamos lá, tentativa número 2. Está nos ouvindo, professora? Eu estou ouvindo vocês. Agora sim, era aqui. E aí, a senhora está bem? Repetindo a pergunta? Tô bem, na medida do possível eu tô bem. Que bom, eu tô vendo que a senhora tá com um curativo na testa. Vamos, antes da gente falar do ataque, a senhora é professora há quantos anos e há quantos anos trabalha na Tomásia Montoro? Eu sou professora faz recente, eu tenho 8 anos só de profissão, e lá no Tomásia Montoro eu tô há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. Conhecia bem o aluno, o agressor? Não, ele não era meu aluno. Ele era aluno do Tomásia Montoro ano passado, mas ele saiu, foi para uma outra escola, voltou agora. Mas eu não cheguei a ser professora dele, não. Quem era professora dele era a professora Rita e a professora Elizabeth. Entendi. Mas a senhora já tinha ouvido falar desse aluno em conversas de corredores? Eu pergunto isso para tentar traçar aqui um perfil de alguém que eventualmente criava problemas, né? Na sala de aula. Não era uma figura conhecida. Não, eu só soube que ele tinha, a semana anterior que aconteceu, que ele tinha brigado com outro aluno lá na sala, mas a professora Elizabeth tinha conseguido contornar a situação, só isso. E no dia do ataque, como é que foi a sua percepção? A gente ficou com a impressão que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Foi muito, muito rápido mesmo. Eu estava na sala dos professores, que eu não tinha a primeira aula, e a gente estava fazendo uma mudança lá na escola, né? A nova diretora está arrumando os espaços da escola, e no sábado a gente tinha ido mudar a sala dos professores. Aí a professora Beth tinha deixado comigo uma sacolinha dela, para ela não levar para casa, porque a gente tinha mudado os armários. Aí na segunda-feira a gente chegou, eu estava lá arrumando, aí eu fui levar para ela a sacolinha na sala, aí ela me pediu para pegar o notebook, eu fui, e quando eu voltei, estava arrumando o armário para ela guardar as coisas dela, quando eu vi um grito do aluno. A professora Beth, mas eu não entendi o que tinha acontecido. Porque a semana passada a professora Elizabeth estava muito resfriada, né? Então eu achei que ela teria passado mal na sala de aula. Quando eu corri para ver, quando eu cheguei lá perto, ela já estava caída. Aí quando eu vi o sangue, eu levantei correndo para pedir ajuda. Aí quando eu cheguei na porta, foi na hora que ele veio, para vocês terem uma ideia, eu nem percebi que ele era o aluno que tinha machucado a professora. Eu ainda pedi ajuda para ele, ajuda. Aí quando foi que ele me atacou. Meu Deus. Eu ia perguntar se a senhora professora estaria confortável para falar sobre esse momento do ataque, né? Mas já que a senhora mesma citou, então esse aluno, ele chegou por trás da senhora, a senhora estava saindo, né, dessa sala. Eu vejo também que além do corte na testa, a senhora está com um curativo nas mãos, né? Provavelmente para se defender ali dessas facadas. Ele machucou a minha perna, eu levei assim, umas 4 facadas na perna, onde está mais dolorida. A mão, eu machuquei o dedo indicador, machuquei bastante. E a cabeça, que acho que foi na hora que ele me atacou primeiro, né? Aí depois o resto eu usei para me defender. Terrível. E mas aí, foi muito rápido. Para a gente entender a dinâmica, Desculpa, então. Ele saindo da sala, porque a senhora foi ao socorro da professora Beth, saiu, encontrou com o assassino ali, ele atacou a senhora, e aí ele partiu para outra sala, foi isso? Não, ele atacou a professora Beth, aí ele foi lá na outra sala, atacou a professora Rita. Quando ele voltou, que ele me atacou. A professora Beth já estava caída. Então, foi assim, ele saiu da sala da professora Beth, naquela cena que vocês veem o aluno correndo, sabe? Os alunos da sala, na hora que ele vai lá atacar a professora Rita, que ele ataca a professora Rita. Aí ele volta pro corredor.
Aí ele volta, eu tava na sala que a professora Beth tinha acabado de cair. Aí ele me pega bem na porta ali. Tudo isso durou quanto tempo, professora? Eu acho que não durou 40 segundos, não durou mais que isso. Muito rápido, né? Foi muito rápido, muito rápido. Bom, aí ele foi. Não sei, assim, eu tenho uma percepção. Aí ele foi contido, Aí ele foi dominado. ele foi dominado e aí, a essa altura, enfim, a notícia, imagino, já tinha se espalhado pela escola. Na hora que a professora Cíntia consegue dominar ele, que é a professora de educação física, não deu 2 minutos, a polícia já chegou na escola. O ataque acho que 7h15, 7h18, uma coisa assim. Às 7h21, eu acho que a polícia já estava lá na escola. Foi muito rápido, nossa. Foi, assim, parece um furacãozinho mesmo. Antes de a gente partir para... A gente tem curiosidade, infelizmente, né? Saber qual foi essa dinâmica e também saber sobre o planejamento desse assassino, né? Ele falou com vocês depois de ser contido. Eu sei que para a Polícia Militar ele confessou e disse que estava premeditando esse ato, né, professor? Ele chegou a dizer algo para vocês depois do ataque? Não, eu não ouvi a voz dele. Para vocês terem uma ideia, eu não lembrava do rostinho dele. Eu só lembrei do rosto dele na hora que a dona Sandra tira a máscara dele, que eu consegui ver o cabelo preto dele, aí que eu me lembrei do rosto dele. Mas não, pelo nome, assim, eu não conseguia ligar a criança ao nome, sabe? Ele não falou nada, eu que pedi para ele, pelo amor de Deus, para, já tá bom. Mais ou menos assim. Que coisa. Ele não falou nada. Aí na delegacia, acho que ele falou com o delegado, né, que ele já estava planejando isso fazia um tempinho. Mas é que eu falo, né? A estrutura familiar ainda aqui no Brasil é muito precária, a gente precisa trabalhar mais isso, né? E nós, professores, mais que a gente queira, por mais que a gente goste, a gente não tem um suporte psicológico, né? Que todo mundo precisava. Então, aí a gente não consegue, sei lá, a gente vê que o aluno não está bem, mas a gente não consegue pensar que ele pode fazer uma tragédia tão grande assim, né? Pois é, não vai imaginar. E é o que a gente tem comentado, não é, professora, nos últimos dias, o papel de educar, ele vai muito além do professor. O professor é uma figura fundamental, ele pode perceber sinais, ele pode perceber determinados comportamentos, mas a família é fundamental, né? Todo o entorno é fundamental. E quando a senhora fala e toca num ponto muito importante, que é do apoio psicológico, de ferramentas e treinamentos ao professor para lidar com situações de violência ou desses comportamentos dentro da sala de aula. Como é que é isso na sua história como professora durante esses 8 anos em relação a ferramentas e atendimento psicológico? E olhando para frente, a senhora vai receber um atendimento também, um apoio psicológico para conseguir voltar à sala de aula? Eu acho que sim, né? Eu espero. Mas eu sou uma pessoa muito forte. Eu já passei por outras fases na minha vida, mas eu sou muito forte. Eu também já, independente disso, né? Eu já passo com psicólogo, com psicanalista, né? Então eu acho que eu vou ter uma força de vontade, vou voltar para a escola, quero voltar. Não vou desmoronar, não. Eu quero, como é que eu vou dizer? Continuar, né? A minha luta. Porque eu acho que a gente pode não mudar o mundo, mas se eu conseguir melhorar um pouquinho lá na escola Tomás Montoro, é bom. Eu sempre trabalhei com excelentes professores, os meus colegas de trabalho eles são bem mais, assim, de tempo de trabalho, são bem mais velhos que eu, né? Então, eu acho que a gente tem um suporte, assim, a gente precisa mesmo do suporte psicológico, né? Que lá na escola tinha o Conviva, mas aí agora o novo governador chegou, vai mudando, né? Então acho que a partir de maio, agora que eu vi falar que vai voltar com o atendimento às crianças. Professora Ana Porque Célia... a gente, na verdade, Perdão, pode continuar. de educação, não política de gênero, né? Oi, desculpa. Oi, vamos lá. Professora Ana Célia, a gente nota o carinho que a senhora tem pelos alunos, né, uma professora de verdade, quando
a despeito do que aconteceu na segunda-feira, a senhora ainda se refere ao rostinho do agressor. A gente percebe uma ternura, não sei se dá para dizer afeto, carinho, mas uma ternura em relação aos alunos, inclusive alunos que eventualmente cometam barbaridades. Como é que a senhora se sente hoje em relação a esse aluno? A senhora tem que sentimento em relação a ele? Olha, eu espero que ele encontre um anjo na vida dele, sabe, uma pessoa que possa cuidar dele. Eu não fui essa pessoa, mas eu espero que ele encontre. Ai, desculpa. Eu espero que ele encontre uma pessoa que cuide dele. Eu não vejo, porque eu acho que atrás de sempre uma criança, a gente falou, tem sempre uma família, né? Então eu acho que a mãe, sei lá, as mulheres de hoje em dia trabalham muito fora, tem que trabalhar para sustentar as crianças, às vezes não dá esse apoio que o filho precisa. Né? Eu espero que no caminhar da vida dele, que ele é tão jovem, que ele encontre pessoas que possam ajudá-lo, que ele possa se recuperar, que aquela frase que ele usou, que chamavam ele de rato, de esgoto, que ele nunca mais ouça isso, né? Nem de ninguém, eu acho que nem um ser humano precisa ouvir isso, né? Essa parte do bullying, eu acho que a gente precisa trabalhar isso, sabe? Eu acho que vocês, eu como educadora, vocês como profissionais da imprensa, a gente precisa trabalhar isso. Falar que isso machuca, que isso torna-se uma criança, de repente uma criança viva, uma criança animada, num ser humano tão bruto desse jeito. Eu não consegui ver, eu só senti na hora que ele estava me atacando, que ali ele estava com muita raiva, mas não era de mim, era do mundo. Então, quem tivesse na frente dele, ele teria machucado, sabe? Infelizmente. Eu espero que ele encontre na vida dele um anjo que possa fazer a diferença na vida dele agora. Que não seja tarde demais para isso, né? A intenção nunca é explorar o sentimento das pessoas quando a gente traz esse tipo de relato por aqui. A gente conversa agora com a professora Ana Célia Rosa, teve alta ontem do Hospital das Clínicas, foi uma das professoras esfaqueadas por aquele garoto de 13 anos, né? Matou uma outra professora, a professora Elizabeth, e a professora Ana Célia está trazendo um lado aqui, inclusive, professora, porque mensagens de pessoas que não têm relação alguma com o caso, são mensagens muito agressivas, muito virulentas, sugerindo justiça com as próprias mãos, e isso é terrível. E a senhora traz aí um outro olhar, o olhar que deveria ser o olhar padrão, né, do acolhimento. Ontem mesmo nós conversávamos aqui com um especialista, com um médico, psiquiatra, e perguntávamos sobre como lidar com essa raiva toda que a senhora enxergou no garoto que assassinou a professora Beth. Como lidar com isso? Porque isso é uma coisa constante, frequente na profissão, na sua carreira, né? Bater de frente adianta, o acolhimento, ele adianta. Como olhar o que está provocando essa raiva toda? Como se conectar e dialogar com esses estudantes, professora? Eu acho que aí é a escola e a comunidade, né? Precisa de um apoio dentro da escola, para a escola enxergar além do muro, né? Do muro da escola. Porque a escola não é só um muro, ela é vida, né? Ela é corrida, cada dia é um dia diferente. Então a gente precisa aprender a isso. Eu acho que seria muito, muito interessante se todas as escolas de São Paulo, ou mesmo no Brasil, tivesse um psicólogo, né? Para poder acolher essas crianças. Porque é que eu falo, às vezes ele só precisa de uma palavra de amor. E eu espero, sinceridade, que não seja tarde para ele, que ele encontre essa palavra, que ele encontre essa pessoa que vai ajudá-lo. Eu espero que não seja tarde demais. E espero que essa tragédia não volte a se repetir em nenhuma outra escola, né? Que a gente possa conviver harmoniosamente bem. Eu espero que os meus alunos, quando a gente voltar, eu falei para eles que eu quero um abraço coletivo de todo mundo. Num abraço que a gente vai sentindo. E agora é que eu estou falando para todo mundo. A gente precisa cuidar, cuidar de cada um, né? Para todo mundo poder cuidar de todos. Então, eu acho que é isso. Tá bom? Professora Ana Célia da Rosa, muito obrigada pela entrevista. Fiquei super emocionada porque é um relato de tanta sensatez, de sabedoria, mas, acima de tudo, de amor, né? De amor à profissão, de amor à educação,
de amor, de servir o outro, de servir uma criança, um adolescente. Então, parabéns. E isso a despeito da violência sofrida, né? Então, parabéns. Obrigada pela entrevista. Boa recuperação e muita força nessa volta, nesse retorno às salas de aula. Um beijo grande. Assim sim. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Obrigada. Um beijo.